E olha só, agora, nesse momento de ceia, eu quero convidar você para você abrir a sua Bíblia na carta de Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, nós vamos ler do verso 1 ao verso 4, Gálatas capítulo 5, do verso 1 ao 4, o texto vai aparecer na tela. E nós vamos continuar falando. Hoje de manhã nós começamos a conversar aqui na carta aos Gálatas e nós vamos continuar conversando agora também no culto da noite. A palavra de Deus, ela diz assim: para a liberdade foi que Cristo nos libertou. Por isso, permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Paulo diz isso para os Gálatas: permaneçam firmes, porque a igreja dos Gálatas estava balançando, a igreja dos Gálatas estava escorregando para um outro evangelho. E aí Paulo diz assim: permaneçam firmes e não se submetam de novo a jugo de escravidão. Eu, Paulo, lhes digo que, se vocês se deixarem circuncidar, Cristo não terá valor nenhum para vocês. De novo, ele ratifica agora, de novo, testifico a todo homem que se deixa circuncidar, que o mesmo está obrigado a guardar toda a lei. Vamos ler juntos o verso 4? Vamos ler juntos? Vocês... Que coisa, hein, irmãos? Que palavras fortes essas que o apóstolo Paulo, ele usa aqui na carta aos Gálatas. Essa carta inteira é uma correção muito firme que o apóstolo Paulo faz para um desvio que estava acontecendo dentro da igreja dos Gálatas. E Paulo usa palavras fortes. Se vocês procuram justificar-se pela lei, estão separados de Cristo. Vocês que procuram estão separados de Cristo. Vocês caíram da graça de Deus. Palavras duras, palavras fortes. E hoje pela manhã, meus irmãos, nós começamos então a conversar sobre o que estava acontecendo aqui, que fez o apóstolo Paulo escrever essa carta para os Gálatas. E nós vimos que o apóstolo Paulo, ele estava muito surpreso com essa igreja. Essa igreja foi fundada, essas igrejas, é um conjunto de igrejas, elas foram fundadas por Paulo e por Barnabé, naquilo que o livro de Atos chama de primeira viagem missionária. E agora, o apóstolo Paulo diz que ele está muito surpreso com essa igreja. Por quê? O que estava surpreendendo? E num outro versículo, Paulo diz assim, que ele estava perplexo mesmo com esses irmãos. Por quê? Porque eles estavam se desviando depressa, eles estavam se desviando do evangelho pregado pelo apóstolo Paulo para um outro evangelho. E nós vimos isso de manhã. Que evangelho era esse para o qual esses irmãos, então, que doutrina, que ensino era esse que esses irmãos estavam se desviando? Eles receberam Jesus, eles se converteram ao evangelho da graça de Deus, que eu recebo, me aproprio mediante a fé, e eles receberam tudo isso, mas agora eles estavam se desviando. E que ensino era esse para o qual eles estavam se desviando? É o ensino dos judaizantes. Guarde isso. O ensino para o qual esses irmãos estavam se desviando era o ensino dos judaizantes. O que esses judaizantes eles ensinavam? O que eles diziam? Eles diziam que para um cristão, para um gentil, uma pessoa que não era um judeu, para um gentil se salvar, eles precisavam se tornarem judeus. Se você, gentil, quiser se salvar, Jesus Cristo não é suficiente. Você precisa de Jesus, mas você precisa também se tornar
um judeu, se você quiser ser salvo, se você quiser agradar a Deus, se você quer ser plenamente aceito por Deus. Você precisa de Jesus, mas você também precisa se tornar um judeu. Por quê? Porque os judeus eram o povo de Deus, não é verdade, irmãos? Quem era o povo escolhido de Deus? Os judeus. Se você quer ser salvo, você tem que fazer parte desse povo, você tem que entrar e se tornar membro desse povo. Não basta Jesus, você precisa também se tornar agora um membro do povo escolhido, porque como é que você vai ser salvo se você está fora do povo escolhido? Então você agora precisa também virar um judeu, e por isso que você precisa da circuncisão, porque a circuncisão é o primeiro ritual, o fundamental para você virar um judeu. Texto que nós lemos, Paulo diz: aqueles que se deixarem circuncidar caíram da graça. Por quê? Porque eles diziam assim: você tem que se tornar um judeu, e para se tornar um judeu, qual é o primeiro passo para se tornar um judeu? Receber a circuncisão, passar pelo ritual da circuncisão, e depois tem os outros rituais. Essa ideia está bem expressa em Gálatas capítulo 2, abra aí Gálatas capítulo 2, verso 14. Gálatas 2, verso 14, tem uma frase nesse versículo que expressa bem essa ideia. Aqui em Gálatas 2,14, é aquele momento quando o apóstolo Paulo está corrigindo o apóstolo Pedro. Ele vai explicar isso na carta, e no verso 14, então ele diz assim, ele está falando para o apóstolo Pedro: quando, porém, vi que não procediam corretamente segundo a verdade do evangelho, eu disse a Cefas, a Pedro, na presença de todos: se você que é judeu vive como gentil e não como judeu, por que quer obrigar os gentios a viverem como judeus? Então sublinhe essa frase: obrigar os gentios a viverem como judeus. Qual é o ensino dos judaizantes? Eles queriam obrigar os gentios a viverem como judeus, a se tornarem judeus. E por isso que essa discussão da circuncisão era importante. Como é que os gentios viram judeus? Os judaizantes explicavam. Como é que um gentio vira judeu? Se submetendo ao jugo da lei, observando um pacotão. Você precisa aceitar Jesus, você precisa aceitar um pacotão, um kit judaico. Você precisa aceitar, você precisa receber. É um pacotão de tradições, de costumes, de cerimoniais e de rituais judaicos expressos na lei de Moisés. Você precisa aceitar esse pacotão para se tornar um judeu. Por exemplo, a circuncisão, o primeiro passo. Mas também tem a guarda do sábado. Se você quer ser um judeu, e de fato um judeu do povo, e viver como um judeu, você precisa guardar o sábado. Você tem que comer só comida kosher. O que é comida kosher? É a comida consagrada, purificada, e que é a comida que os judeus comem, porque os judeus não comem um monte de coisa. Os judeus não comem bacon. Um Big Mac com bacon, pode? Não pode. Por quê? Porque é carne de porco, o porco é um animal impuro. Tem as dietas, tem os rituais de purificação, tem uma série de coisas que os judaizantes diziam: vocês gentios precisam se tornar judeus para serem salvos, não basta Jesus, e vocês têm que, para se tornar judeus, receber esse pacotão. E o apóstolo Paulo vai dizer: não, de jeito nenhum, isso não pode ser assim. O apóstolo Paulo vai dizer que a salvação é pela graça de Deus e pela fé em Jesus somente. Amém, irmãos? A salvação não vem quando nós observamos muitos cerimoniais e tradições da lei, não. Pela nossa observação dessas coisas. A salvação é uma dádiva de Deus que nos foi dada em Cristo Jesus. E eu me torno participante e eu recebo essa salvação pela fé em Cristo Jesus. Essa é a mensagem de Paulo. Então, nós somos salvos somente pela misericórdia e graça de Deus. Amém, irmãos? Eu não sou salvo porque
eu sou bom, e eu me torno bom com a prática da lei. Eu sou salvo, não é pela minha bondade, é pela bondade de Deus. Eu não sou salvo pela minha justiça, eu sou salvo porque a justiça de Jesus me é transferida amorosamente por Deus, por isso que eu sou justificado pela fé em Cristo Jesus. Não sou salvo pelos meus méritos, eu sou salvo pelos méritos de Jesus, que são transferidos para mim graciosamente por Deus. Essa é a mensagem de Paulo, e Paulo vai dizer então que Jesus nos libertou. Texto que nós lemos. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Ele libertou não só os gentios, ele libertou os judeus também. Jesus nos libertou, os gentios e os judeus, do jugo das exigências, dos cerimoniais e das tradições da lei e do judaísmo. Jesus nos libertou. Para a liberdade foi que Jesus nos libertou. Ou seja, Paulo está dizendo, não, irmãos, vocês não precisam se tornarem judeus para serem salvos. Vocês precisam confiar plenamente em Jesus. Confie em Jesus. Jesus é suficiente. Mas aí eles faziam uma acusação contra Paulo. Esses judaizantes, eles faziam uma acusação, que é uma acusação muito boa. E que tem grupos religiosos que até hoje fazem para a gente essas acusações. O que eles diziam? Eles diziam assim: Paulo, com este evangelho da graça, e você está dizendo que Jesus nos libertou do jugo da lei, Paulo, você está indo contra a Bíblia. Você está indo contra as Escrituras. Você está desviando as pessoas da vontade de Deus revelada nas Escrituras sagradas. É isso que você está fazendo, Paulo. Por quê? Porque o mandamento, porque a circuncisão é um mandamento que está onde esse mandamento? Está onde? Está na Bíblia. E o sábado? O sábado está onde? Está na Bíblia. O sábado é um dos 10 mandamentos. Então, Paulo, você está muito errado, e esse teu ensino, ele vai contra as Escrituras. E aqui na carta dele aos Gálatas, ele vai responder por que ele pode dizer para a igreja que nós estamos libertos desse jugo da lei, desses cerimoniais e rituais judaicos, que estão prescritos na lei. Nós estamos libertos disso e nós não vamos contra as Escrituras. Por exemplo, como é que você responderia? E hoje acontece isso. Você responderia a uma pessoa que diz que você está em pecado porque você não guarda o sábado. Você diria o que para ela? E agora? Porque o sábado está na Escritura. O sábado é um dos 10 mandamentos. Nós, batistas, guardamos o sábado? Acho que não, né, pastor Osvanir? Não, né? Amém, né? Então, nós não guardamos o sábado. Me diz, irmão, você não guarda o sábado. Hoje, que dia que é hoje? Hoje é domingo. Você não guarda o sábado. Quem trabalhou ontem, levanta a mão. Vocês estão tudo em pecado. E aqui você diria o quê? Para as pessoas que fazem uma acusação dessa, dizem assim: vocês não guardam o sábado, vocês estão em pecado, porque o sábado é bíblico. E o apóstolo Paulo vai dizer assim: não, foi para a liberdade que Jesus nos libertou, e existe esse jugo da lei, de cerimoniais, de rituais, de tradições judaicas, da qual Cristo nos libertou. Não. O apóstolo Paulo vai dizer assim: não, irmãos, é justamente o contrário. Quando a gente recebe o evangelho de Jesus e se liberta desse jugo, dessas tradições, é aí que nós estamos obedecendo a palavra. Como assim? Não faz sentido isso. Paulo, você está dizendo que
deixando de observar mandamentos cerimoniais das Escrituras, é aí que nós estamos fazendo a vontade das Escrituras? E Paulo vai dizer assim, é isso mesmo. E a lógica do apóstolo Paulo, meus irmãos, é uma lógica maluca, que eu vou tentar explicar para você agora. E o que ele responde? Por que eu não guardo o sábado e não estou em pecado? A resposta de Paulo, sabe qual é? É porque a gente está numa nova aliança. Nós estamos agora, a igreja vive numa nova aliança. Por que eu não tenho que me submeter ao jugo da antiga aliança? Circuncisão, sábados, alimentos, comidas. Por que eu não tenho que me submeter a isso? Eu posso trabalhar no sábado. E eu posso comer presunto, amém? E eu não estou em pecado. Por quê? Aí Paulo vai dizer assim, sabe por quê? Porque nós agora em Cristo Jesus, nós saímos da velha aliança e nós viemos para uma nova aliança. E a igreja de Jesus vive debaixo de uma nova aliança. Porque Jesus é o mediador de uma nova aliança, diz a carta aos Hebreus. E Paulo aqui na carta aos Gálatas vai trabalhar esse argumento da aliança e das alianças. Ele vai falar da aliança com Abraão, a aliança do Sinai com Moisés, e ele vai explicar para nós coisas sobre essa aliança e por que nós não precisamos nos sujeitar ao jugo de escravidão de muitos desses rituais e cerimoniais da antiga aliança. Por quê? Gálatas capítulo 3, verso 15 ao 19, veja aí, observe aí o que o apóstolo Paulo vai dizer. Gálatas 3, 15 a 19. Irmãos, falo em termos humanos. Ainda que uma aliança seja meramente humana, uma vez ratificada, ele está falando agora das alianças, uma vez ratificada, ninguém a revoga ou lhe acrescenta coisa alguma. Ora, as promessas foram feitas a Abraão e ao seu descendente. Não diz e aos descendentes no plural, como falando de muitos, porém, como falando de um só. O apóstolo Paulo faz uma exegese lá do livro de Gênesis, e ele vai dizer assim, olha, está falando de ao seu descendente a promessa, falando de um só, e ao seu descendente, que é quem esse descendente? Cristo. Vamos falar todo mundo junto? O descendente é Cristo. E digo isso, uma aliança já anteriormente confirmada por Deus não pode ser revogada pela lei, que veio 430 anos depois. A aliança do Sinai, a aliança de Moisés veio quantos anos depois da aliança com Abraão? 430 anos depois, a ponto de anular a promessa. Porque se a herança provém da lei, já não decorre de promessa. Mas foi pela promessa que Deus a concedeu, essa herança, gratuitamente a Abraão. A aliança de Deus com Abraão foi feita com Abraão e com o seu descendente, que é quem? Quem é o descendente? É Isaac? Também, na linhagem. Mas o alvo da promessa, o alvo da aliança, o fim todo desse pacto era trazer quem? Qual descendente para a terra? Cristo. E isso não pode ser revogado. Então a aliança com Abraão é uma aliança que envolve Abraão, o povo de Israel, e finalmente aponta para aquele descendente, o grande descendente que tem que vir, que é
Cristo Jesus, dentro dessa linhagem, o Messias. Isso não pode ser revogado. O que Paulo está dizendo aqui é que na aliança com Abraão, o evangelho já estava previsto. Amém, irmãos? Deu para entender? Quando Deus fez a aliança com Abraão, o evangelho já estava previsto na aliança com Abraão, porque o descendente ao qual se faz a promessa é o próprio Cristo Jesus. A lei de Moisés, a aliança de Moisés, ela vem como um acréscimo, vai dizer Paulo. Verso 19. Logo, para que é a lei? Essa lei que veio 430 anos depois. Ela foi um acréscimo, ela foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa. Quem é o descendente a quem se fez a promessa? Vocês estão acordados ou não? Dá um cutucão na pessoa, ela fala, sai em nome de Jesus, espírito do sono, sai daí. A quem é o descendente que se fez a promessa? Cristo. Então a lei foi acrescentada por causa das transgressões, até que viesse o descendente a quem se fez a promessa, e foi promulgada por meio de anjos pela mão de um mediador, Moisés, a lei do Sinai. Mas ela é um acréscimo da aliança com Abraão. Para Paulo, qual é o ponto fundamental aqui dessa lei mosaica? Tanto a aliança com Abraão, como a aliança com Moisés, qual é o ponto fundamental? Anota aí, irmão, o ponto fundamental é essa expressão, até que. Até que. Quando eu digo uma frase e coloco a expressão até que, o que eu estou dizendo? Eu estou colocando um limite, não estou? A expressão até que significa o quê? Que a coisa tem um prazo para funcionar. É até que. E o que Paulo está dizendo? Esse é o ponto fundamental. Verso 19, leia de novo. Logo para que é a lei e o pacto lá do Sinai, ela foi acrescentada por causa das transgressões. Até que. Tem prazo para terminar. Tem prazo de vigência. Essa lei mosaica tem prazo. A vigência dessas alianças durariam até que? Até quando? Até que o que, irmãos? Até que viesse quem? O descendente prometido lá na aliança abraâmica. Quem é o descendente? Ele veio. Se ele veio, aconteceu o que então? As alianças antigas se cumpriram. E agora, a gente vive numa nova aliança. É num novo tempo. Por quê? Porque as antigas alianças, elas tinham um prazo determinado de vigência. E quando o propósito delas fosse cumprido, terminaria o tempo dessas alianças, desse testamento, terminaria o tempo e a igreja começa a viver agora debaixo de um novo testamento. Esse é o argumento que o apóstolo Paulo vai usar para explicar por que a igreja, os gálatas, vocês gentios, não precisam se tornar judeus e observarem todos aqueles rituais, cerimoniais, tradições, circuncisão, sábados, comidas, roupas, não pode usar 2 tecidos, já pensou, irmão? Quem está com 2 tecidos diferentes aí? Quem não está, levanta a mão.
Está todo mundo em pecado aqui. Se não fosse a nova aliança, estaríamos todos nós em pecado. E o apóstolo Paulo vai falar assim: gente, isso é loucura. O que vocês, judaizantes, estão falando para os gentios fazer é loucura, sabe por quê? Porque se vocês quiserem guardar, quem quer se circuncidar, tem que guardar toda a lei, toda, de A a Z. Não dá para guardar mandamentos que a gente escolhe e ignora outros, tem que guardar toda. E Paulo diz assim: é absolutamente impossível a gente obedecer e guardar toda a lei. Por isso que a salvação é pela graça. Se não fosse a nova aliança, todos os homens aqui hoje teriam que ir 3 vezes por ano para Jerusalém. A gente tem grana para isso? Eu não tenho. Você teria dinheiro para isso? Fala isso para o teu chefe: chefe, olha, eu preciso de 3 vezes por ano eu preciso tirar férias, tá? O chefe vai falar: você não é deputado? Você não é deputado federal para tirar 3 férias por ano? Que negócio é esse? Quem é que teria dinheiro para ir? E mais, agora que está em guerra, quem iria? E quando dá guerra, quem iria? É impossível guardar toda a lei. Foi por isso que Paulo diz: Jesus nos libertou desse jugo. Porque todas essas alianças, elas tinham um prazo determinado, é até que. Paulo está dizendo, meus irmãos, inspirado pelo Espírito Santo, que as próprias antigas alianças anunciaram a chegada de um novo tempo, quando elas então seriam substituídas por uma nova aliança. Você tem que entender que o próprio Antigo Testamento prevê a chegada de um novo. E quem quiser viver no antigo está indo contra o antigo, porque o antigo previu a chegada do novo. E o antigo diz: quando o novo chegar, vivam no antigo ou vivam no novo? Vivam no novo. O próprio Antigo Testamento diz que quando o novo chegar, a gente tem que viver no novo e não no antigo. Então vocês, Gálatas insensatos, como é que vocês que foram agora, que já chegou o tempo do novo, estão querendo agora viver no antigo? E por isso Paulo diz assim: eu não estou indo contra a Bíblia, porque as Escrituras dizem que a velha aliança tem um tempo determinado, e quando chegar o novo, a própria aliança antiga diz: quando chegar o novo, vocês têm que viver agora conforme o novo, e não mais como o velho, porque o velho se tornou, usando uma expressão da carta aos Hebreus, a antiga aliança caiu em obsolescência. É a expressão que o Novo Testamento usa. Está complicado ou não? Está dando para entender? O argumento de Paulo é maluco, né? Não é meio maluco, meu irmão Paulo? Ele dá uma virada nos caras assim, ele fala assim: não, quem está indo contra a Bíblia são vocês. Eu estou de acordo com a Bíblia, porque a minha Bíblia diz que quando o novo chegar, eu tenho que viver conforme o novo e não o antigo. Então são vocês que estão insistindo em viver no antigo, é que estão indo contra a Bíblia, não eu. E esse é o argumento do apóstolo Paulo. Se não, veja Gálatas 3, vou correr aqui, Gálatas 3, versos 6 e 8. Olha o que ele diz, Gálatas 3, versos 6 e 8. É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Verso 8. Ora, tendo a Escritura feito o quê, irmãos? Previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, o que a Escritura fez? Pré-anunciou o Evangelho para quem? Para Abraão, dizendo: em você serão benditas todas as famílias da terra, em você serão abençoados todos os povos.
A Escritura e as antigas alianças previram a vinda do Evangelho. Jesus disse: Abraão viu o meu dia e se alegrou. A lei de Moisés, Paulo vai dizer aqui na carta aos Gálatas, ele compara como se fosse um guardião, um tutor de um filho teimoso, porque o povo de Israel era um povo teimoso, não era, irmãos? O povo de Israel, diz a Bíblia, era um povo de dura cerviz, isso é teimoso. Aí Paulo vai dizer assim: a antiga aliança, a aliança do Sinai, era como um tutor, um guardião desse filho teimoso. Gálatas 3, veja aí, verso 23, verso 25, veja aí, Gálatas 3, verso 23 e 25. Mas antes que viesse a fé é a era da graça, agora da nova aliança. Mas antes que viesse a fé, estávamos sob a tutela da lei e nela encerrados, para essa fé que no futuro haveria de ser revelada. De maneira que a lei se tornou nosso o quê, irmãos? Guardião, para nos conduzir a Cristo, a fim de que fôssemos justificados pela fé. Mas agora, olha só, vamos ler juntos o verso 25, é muito importante esse verso, vamos ler juntos? Mas... Amém, irmãos? Porque a lei de Moisés, a aliança do Sinai, era um guardião. Mas agora que veio a fé e o tempo se cumpriu, nós não precisamos mais do quê? Do guardião. Capítulo 4, versos 1 e 2. Capítulo 4, versos 1 e 2. Digo, porém, o seguinte: durante o tempo em que o herdeiro é menor de idade, em nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, mas está sob tutores e curadores até o tempo pré-determinado pelo Pai. Esse tutor é a velha aliança. E o filho teimoso está debaixo do controle desse tutor até o tempo, o que, irmãos? Pré-determinado pelo Pai. Tem um tempo pré-determinado. Por quem? Pelo Pai. E quando o tempo se cumprir, não precisa mais do tutor, porque começou um novo tempo, e nós não vivemos mais debaixo agora desse jugo, desse monte de rituais e cerimoniais e coisas da lei, porque o tempo se cumpriu. Jesus disse: não vim para revogar a lei, eu vim fazer o quê, irmãos? Eu vim o quê? Cumprir. O tempo se cumpriu. E agora chegou o tempo do Evangelho. A aliança de Abraão previu o tempo do Evangelho. A aliança do Sinai também previu o tempo. A palavra de Deus diz que Moisés disse no livro de Deuteronômio, irmão, presta atenção. O Senhor Deus, Moisés falando, no livro de Deuteronômio: o Senhor Deus fará com que, do meio dos irmãos de vocês, se levante um profeta semelhante a mim. O que é um profeta semelhante a mim? É o profeta que vai trazer a lei. Quem foi que foi o mediador da lei para o povo de Israel? Moisés. Um dia, Moisés fala, vai se levantar um profeta semelhante a mim, que vai trazer agora a nova lei, a nova aliança. A esse vocês ouvirão em tudo o que ele lhes disser. Quem não der ouvidos a esse profeta será exterminado do meio do povo. Isso é Moisés em Deuteronômio. Aí o apóstolo Pedro, no livro de Atos, no capítulo 3, vai dizer que esse profeta é quem? Tenta adivinhar. Se você adivinhar, você ganha um choquito. O apóstolo Pedro, pregando no templo em Jerusalém, ele vai dizer que esse profeta que Moisés anunciou, que era semelhante a ele, que é um novo legislador,
é o mediador agora de uma nova aliança. Qual é o nome desse profeta? Jesus. Pedro vai dizer que isso se cumpriu em Jesus Cristo. Então, o apóstolo Paulo está dizendo assim: irmãos, eu não estou indo contra as Escrituras. Quem está indo contra as Escrituras são vocês que querem voltar para o velho. Porque o próprio velho disse que quando um dia o novo vai chegar, e o próprio Moisés disse: quando o profeta chegar, vocês têm que ouvir quem? Ouçam esse profeta, povo de Deus, povo de Israel. Então, são vocês que querem voltar para o velho, é que estão indo contra a vontade revelada de Deus na Escritura, porque o novo já chegou, e agora nós vivemos debaixo de uma nova aliança, e por isso, Jesus nos libertou. Jesus nos libertou. Foi para a liberdade que Jesus nos libertou. Nos libertou desse jugo pesado, daquelas leis cerimoniais, tradições, e nos trouxe para uma nova aliança. E quando a gente, em Cristo, nós somos convidados, meus irmãos, a igreja é o povo da nova aliança, a igreja é o povo do Novo Testamento, e na nova aliança as coisas mudaram, amém, irmãos? Na nova aliança, a salvação nossa é pela graça, mediante a fé. E esse é o evangelho que o apóstolo Paulo prega. O que isso tem a ver com a gente? Que hoje é culto de ceia. E nós vamos para a ceia do Senhor. E eu pergunto para você, irmãos, o que a gente celebra na ceia? O que a gente celebra na ceia? A igreja celebra, se alegra, a igreja louva, a igreja se gloria. Esta é a nova aliança no meu sangue. Na ceia, nós celebramos esse fato de que eu e você hoje estamos vivendo debaixo de uma nova aliança. E é por isso, esse é o argumento que o apóstolo Paulo usa para dizer que os judaizantes estão errados e que os gentios não precisam se tornarem judeus, voltarem para todos aqueles rituais para serem salvos. Não precisam, porque nós estamos debaixo de uma nova aliança. Amém, irmãos? Descanse em Jesus, se alegre em Jesus, irmão. Que coisa boa que a gente é de Jesus, né? Amém? Que coisa boa que a gente é de Jesus. Como eu falei hoje de manhã, coisa boa, a gente pode comer paeja. Não é uma bênção, irmão? Eu acho uma bênção a gente, em Jesus, poder comer paeja. Porque para nós, o camarão não é mais um animal impuro. Para nós é um bichinho gostoso quando é bem feitinho. Que bênção ser de Jesus, irmãos. Não volte para o jugo de escravidão. Cresça no evangelho da graça. Cresça na graça e no Senhor Jesus Cristo, no conhecimento do Senhor Jesus Cristo, irmão. Porque você tem uma coisa maravilhosa, uma mina de ouro de bênçãos, de glória ao teu dispor, mas muitas vezes nós vivemos vidas pequenas, com medo. Será que eu estou salvo? Porque eu não me circuncidei, porque eu não guardo, será que eu estou salvo? E os gálatas ficavam perturbados. Paulo fala assim: parem com isso, Jesus é suficiente, Jesus é maravilhoso. Venham para Jesus, se entreguem para Jesus e se firmem somente em Jesus.
É disso que você precisa. Essa é a mensagem de Paulo. E nós vamos celebrar isso agora. Porque aqui, na ceia, nós nos apropriamos simbolicamente desse evangelho. O importante não são os elementos, o pão e o suco. O importante é o que eles significam. E quando eu estou tomando a ceia, o importante é eu comer essa mensagem, esse significado, me apropriar disso no meu coração. A cruz do Calvário pagou tudo. E eu posso descansar na suficiência total de Jesus. É isso que a gente come na ceia. E nós vamos para o momento da ceia agora. Eu quero convidar